Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês, compartilhando a palavra de Deus novamente, e hoje a gente vai terminar João capítulo 3. Então abra sua Bíblia aí em João capítulo 3. Hoje a gente vai olhar do versículo 22 até o versículo 36. João capítulo 3, do versículo 22 até o versículo 36. E hoje eu estou usando uma nova versão da Bíblia, a nova versão atualizada, Almeida atualizada, para ver se fica um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem a leitura da palavra de Deus, tá bom? Vamos então começar a leitura? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Como é que você se sente quando as pessoas tomam o seu lugar? Quando alguém toma o seu lugar na fila do banco, quando alguém senta na sua cadeira preferida, no seu local preferido, quando alguém aparece primeiro do que você. Você já parou para pensar como é que você reage nessas situações? Eu particularmente não gosto. Nessa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Alguém colocou num grupo que estava dando algo de graça, que era só você chegar lá e pegar, e deu o endereço. Então era quem chegasse primeiro pegava. E eu fui correndo. Na hora que eu vi a pessoa colocando aquilo de graça, eu corri. Peguei meu filho mais velho e a gente foi. Chegando lá, por incrível que pareça, a gente viu uma pessoa saindo com a sacola na mão. Eu perdi, entre aspas, a bênção por segundos. Por segundos. E eu posso dizer para vocês que eu não me senti bem, eu não fiquei feliz. Eu comecei a sentir um monte de emoções, como eu fiquei muito, eu não sei nem explicar. A sensação não foi boa. Eu falei, foi por causa do semáforo. Se nós tivéssemos saído um pouco mais cedo, por causa de segundos. Mas esse cara tinha que aparecer. E aí começa um monte de coisa. É interessante que quando alguém toma o nosso lugar, a gente vê esse turbilhão de emoções. O orgulho ferido, ressentimento, frustração, raiva. Tudo isso vem como uma avalanche sobre nós. A gente não gosta de perder o nosso lugar. A gente não gosta de perder o primeiro lugar. Porque isso é do nosso coração, isso é da nossa natureza. Nós gostamos do holofote, nós gostamos do primeiro lugar e a gente não gosta de perder as nossas coisas, o nosso lugar para ninguém. A gente não gosta que alguém venha e tome o nosso lugar. O que está acontecendo nessa passagem aqui é
João está perdendo lugar. João estava batizando, e aí, enquanto ele estava batizando, alguns dos seus discípulos vêm e ouvem que Jesus estava batizando do outro lado. E muito mais pessoas estavam indo se batizar com Jesus e seus discípulos. E eles vêm e contam para João. Olha aqui o que eles falam aqui a partir do versículo 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, Jesus nesse caso, está batizando e todos vão até ele. Como é que você se sentiria se você fosse João? Lembra quem era João o Batista, ou o batizador? Ele era uma pessoa muito famosa, porque há muito tempo não havia profeta em Israel. A voz de Deus tinha se calado. Então, quando João começa a profetizar e preparar o caminho do Senhor, o que acontece? As pessoas começam a vir até João. O que João causa ali naquele tempo é uma revolução de batismo. As pessoas vinham escutar a sua pregação, as pessoas vinham se batizar com João, e aí então acontece uma revolução. De um momento para outro, assim, instantaneamente, João se torna uma celebridade. Agora, depois de um tempo, Jesus aparece e começa a jogar uma sombra, entre aspas, numa maneira positiva. Começa a ofuscar o ministério de João. Como é que você sentiria se alguém tomasse o seu lugar? No trabalho, se alguém é promovido no seu lugar, numa posição que você acha que é muito mais merecedor do que a outra pessoa. Alguém que é reconhecido muito mais do que você. Você já parou para pensar como é que você reage? Ou você já reparou na sua reação quando você escuta outros serem cumprimentados pelo trabalho e você sente que não é tão cumprimentado como aquela pessoa? Como é que você sente nessas coisas? Nesses momentos quando alguém vem e, entre aspas, toma o seu lugar. Quando alguém senta na sua cadeira preferida. Quando alguém pega um lugar na sua frente ali. Será que João Batista, ele teve algum conflito interior, como a gente costuma sentir? Ou como eu senti quando alguém veio e pegou aquela bênção primeiro do que eu? Olha como João responde. Eu acredito que esse é o foco da passagem de hoje. Olha aqui, versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É interessante aqui a perspectiva que João Batista tem da situação. Ele não responde com raiva, ele não responde com frustração, não responde como se tivesse um orgulho ferido, não. Mas ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece que todas as coisas boas vêm do alto, vêm de Deus. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ele tem pleno entendimento de quem Deus é e ele também tem pleno entendimento de quem ele é. Olha o que ele fala aqui no versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João Batista diz aqui claramente que ele não é e não deveria ser e nunca se colocou como o centro das atenções, porque ele sabia que ele não era o Cristo, ele não era o Messias prometido. Ele veio apenas para preparar o caminho de Jesus. Ele entende o lugar de Deus como o abençoador, que todas as coisas boas vêm do alto, vêm do Pai, vêm de Deus. E ele entende que o papel dele, o lugar dele é de ser um servo de Jesus. Ele não é o Messias, ele não é o Cristo. Ele é o servo do Messias. Ele é o servo de Cristo. E por causa disso, olha o que ele começa a falar aqui no versículo 29. Por causa desse entendimento de quem Deus é e de quem ele é, João Batista é capaz de dar um ensinamento muito profundo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele não apenas entende quem ele é, ele não apenas entende quem Deus é, mas ele também é possível apontar
realmente as pessoas para aquilo que é certo. Olha o que ele diz aqui a partir do versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Então o que acontece aqui? Ele agora pega aquela oportunidade para ensinar os seus discípulos. Porque na cabeça dos seus discípulos e na cabeça das outras pessoas estava começando a se criar uma rivalidade que não existia na cabeça de João Batista, nem na cabeça de Jesus. Mas os discípulos viam aquilo como uma competição. Porque agora a celebridade, Jesus estava se tornando a celebridade e Jesus estava tomando, entre aspas, o lugar de João Batista e o ministério de João Batista estava sendo ofuscado. Mas aí então João Batista ele pega aquele momento e ensina os seus discípulos, dizendo o seguinte: quem tem a noiva é o noivo. O que ele quer dizer? Ele usa aqui esses termos, vou colocar aqui uma palavra difícil, escatológicos, para mostrar quem era Jesus. Jesus é o noivo. E quem é a noiva? É a igreja, é o povo de Deus. Então, o povo de Deus deve se dirigir ao noivo porque ela pertence ao noivo. João Batista é apenas um amigo do noivo. Então, quando você vai num casamento, quem são as pessoas centrais ali? O noivo, a noiva e o relacionamento que os dois têm. Todos os convidados, sejam eles quem forem, são apenas coadjuvantes, porque o foco central é o noivo e a noiva. Nesse caso, João está usando essa analogia para mostrar que o foco principal é o relacionamento entre Jesus e a igreja. Então, se as pessoas estão indo para Jesus, como ele diz, essa alegria já se cumpriu em mim, porque é para isso mesmo que João tinha vindo, para preparar o caminho e apontar como amigo do noivo a noiva para o noivo, dirigir a atenção para o noivo. No versículo 30, então, João coloca muito claro: convém que ele cresça e que eu diminua. Que ensinamento maravilhoso, ungido pelo Espírito Santo de Deus, de alguém que realmente tem as escamas espirituais removidas dos seus olhos e consegue ver claramente quem é Deus, reconhece o papel de Deus na sua vida e por causa disso reconhece o seu papel, entende quem ele é e ao mesmo tempo é capaz de apontar as pessoas, direcionar as pessoas para o foco correto, que é Jesus Cristo. A partir do versículo 31, então, João Batista, ele prega o evangelho para essas pessoas, porque ele, como o bom amigo do noivo, aponta as pessoas, a noiva, para o noivo, que é Jesus. Olha que ele começa assim, olha como ele começa falando. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Jesus Cristo, ele veio de Deus porque ele é Deus. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele reconhece a soberania de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. E dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Havia muitas pessoas que ainda não aceitavam o testemunho de Jesus, a pregação de Jesus. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, Jesus Cristo, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não limita o Espírito Santo. O Espírito Santo não é limitado. Ele dá abundantemente. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. A soberania, a primazia, o primeiro lugar devido a Jesus Cristo. Por isso, quem crê no Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pessoal, qual é o contexto dessa passagem aqui? Lembra que a gente falou na semana passada sobre Nicodemos? E você lembra como Nicodemos foi de noite, com medo do que as pessoas iam achar? Ele foi de noite se encontrar com Jesus por causa que ele tinha muito medo do que as pessoas iam achar, porque ele tinha medo de manchar sua reputação, de perder o lugar dele no sinédrio como uma pessoa importante. Então ele foi de noite.
Aqui então a gente vê o testemunho de João Batista, alguém que não teve medo nenhum de perder o seu lugar por causa de Jesus. Amados, o que a gente tem para aprender hoje através dessa palavra? Como é que você sente quando alguém vem e toma o seu lugar? Agora, se essa pessoa fosse Jesus, como é que você se sentiria? Quando Jesus vem e toma o lugar na nossa vida, ele vem e toma o nosso lugar, Jesus não vem para tomar o nosso lugar preferido, Jesus não vem para tomar a nossa bênção, ele não vem como intruso, mas ele vem para tomar posse da nossa vida. Ele vem para reinar sobre nós. Vê como João ele coloca o papel de Jesus como central aqui. Lembra que ele diz aqui sobre Jesus, lá no finalzinho da passagem, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele? A grande questão é se você entregou todas as suas coisas nas mãos do Filho. Lembra quando João fala, convém que ele cresça e que eu diminua? O que João estava falando é o seguinte, que convém que Jesus venha, tome o primeiro lugar sobre a minha vida e que todas as coisas que eu tenho pertencem a Ele e que eu diminua. Que eu realmente viva no centro da vontade dEle, que Ele receba toda a glória e que eu realmente comece a diminuir o meu ego, o meu egoísmo, a minha tendência de controlar todas as coisas. Amados, o que essa palavra quer nos ensinar é muito mais do que orgulho ferido, é muito mais do que frustração por perder algo. O que essa palavra está nos ensinando é se realmente Jesus está entronizado no trono dos nossos corações. A grande batalha espiritual que nós temos dentro de nós é deixar Jesus reinar, é se render. Muitas vezes a gente quer usar Deus para fazer as nossas coisas. Muitas vezes a gente força Jesus a apenas responder aos nossos desejos. Mas a gente não se curva aos desejos de Jesus. A gente não deixa Jesus realmente reinar sobre nós. Porque a gente quer fazer tudo pelas nossas forças, seguindo as nossas emoções e deixando a nossa mente, a nossa cabeça dura dominar. Por isso hoje, amados, o que eu quero deixar para você é que vocês deixem Jesus reinar. Que vocês diminuam e que Jesus cresça. Que todos nós, nessa busca por sermos discípulos, de nos tornarmos cada vez mais como Jesus, que nós possamos diminuir e que Jesus realmente cresça. Porque a palavra de Deus fala, olha aqui, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês aproveitem esse feriado prolongado aí, de Labor Day Weekend aqui nos Estados Unidos, enfim, que vocês experimentem a graça de Deus sobre a sua vida. Que essa palavra seja plantada no coração de vocês, que essa semente dê muitos frutos para a honra e glória de Jesus. A gente se vê então na semana que vem, durante as nossas aulas ou em algum outro vídeo qualquer, mas a gente se vê. Fica aqui um abraço apertado no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.